Aleluia. Abra a tua Bíblia em Hebreus capítulo 13. Você que está aqui pela primeira vez, nós estamos estudando Hebreus desde o ano passado. Fizemos uma análise completa do livro de Hebreus, um livro riquíssimo. E quando chegamos no capítulo 13, nós começamos a estudar versículo por versículo. E começamos no versículo primeiro, que eu já pude citar a vocês. Depois de tecer comentários sobre assuntos profundos da palavra e do reino, o livro de Hebreus é muito rico de conteúdo, muito rico para mim. É um dos maiores tratados cristológicos da Bíblia Sagrada, um livro que precisa ser lido com tempo, com meditação e mastigar com os dentes do cérebro, como eu costumo dizer. Porque é um livro muito rico, nós fizemos uma análise dele. E começamos a estudar o último capítulo, quando ele se despede dos seus missivistas, e ele começa o final do livro, no versículo 1 do 13, dizendo o seguinte: permaneça o amor fraternal. Como quem diz, olha, depois de tudo que eu lhes falei, sobre o perigo do gnosticismo, que querem dizer que Cristo era só uma pessoa e não Deus, com o perigo dos gnósticos que queriam dizer que Jesus era semelhante aos anjos, estava no mesmo patamar, com o perigo da apostasia, não da fé para não fé, não da crença para incredulidade, mas o perigo da apostasia, da fé em Cristo para religiosidade, porque esse é quase que o enredo central do livro. Os judeus conversos estavam dizendo que a fé em Cristo não bastava, a religião tinha que estar no escopo da salvação. Então, o autor entendeu e percebeu que muitos estavam apostatando da fé para a religiosidade. Isso acontece muito no tempo que se chama hoje, né? E o texto fala profundamente sobre isso. O texto fala sobre Melquisedeque, sobre o fenômeno de Abraão ter oferecido dízimo a Melquisedeque. O texto de Hebreus fala sobre o descanso eterno, quem entrará no descanso do Senhor. O livro de Hebreus fala sobre o perigo de intermediários entre Deus e os homens, só existe um, e naquele contexto muitos outros estavam sendo colocados ali. O texto fala sobre coisas profundas. Combate a doutrina da reencarnação, que dizia que a gente vai reencarnando muitas vezes, vem o autor e diz, ao homem está ordenado morrer uma só vez. O livro é muito profundo, nós fizemos uma análise disso. Aí, no finalzinho, o autor diz assim, olha só, eu sei que eu lhes falei sobre tanta coisa, mas se você não conseguir gravar tudo que eu ensinei a vocês nessa carta, ele diz assim, permaneça o amor fraternal. O que tem que permanecer no final é o amor ao próximo. O amor fraterno. Filadélfia menetó. Filos adelfos. Amor ao irmão. Respeito ao irmão. Consideração ao irmão. Se você não guardar tudo, se você não for daquele que retém todo o saber, não importa no final. O que importa no final é o quanto você sabe. É o quanto você amou. O que importa no final não é o quanto você produziu e fez para Deus. É o quanto você amou. É isso que Deus vai querer se tem no nosso coração. Até porque o amor vai se esfriar. O que conta é o quanto você amou. E nós estamos falando, não vos esqueçais de hospitalidade, lembrai-vos dos presos, honrado seja entre todos o matrimônio, seja a vossa vida isenta de ganância, o Senhor é quem me ajuda, não temerei que vou fará homem, lembrai-vos dos vossos guias, terminamos a semana passada, e hoje eu quero introduzir o versículo 8, no qual eu imagino nós vamos ficar um mês, né? Pelo menos 4 quartas-feiras nesse versículo 8. Onde o autor diz assim, Jesus Cristo é o que? Leia comigo. O mesmo ontem e hoje e eternamente. Vamos todos juntos, vamos lá? Eterno. Quantos creem nisso? Diga, eu creio, pastor. Vamos entender o que a gente está falando? Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Esse versículo está no escopo, no contexto do livro, porque uma das razões para as quais esse livro foi escrito foi para combater o gnosticismo. Como já falei, no primeiro estudo, lá no capítulo 1, volta um pouquinho ao capítulo 1, só para eu colocar você dentro do contexto. Hoje eu vou só introduzir esse versículo mesmo, não devo nem entrar no escopo dele. O livro de Hebreus começa exatamente assim. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes, de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias a nós nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e por quem fez também o mundo,
sendo ele o resplendor da sua glória, expressa a imagem do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo ele mesmo feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita de Deus nas alturas. Feito tanto mais excelente que os anjos, quanto herdou mais excelente nome que eles. Daí em diante, o autor de Hebreus vai falar da supremacia de Jesus em detrimento aos anjos. Porque havia uma seita dos gnósticos que não só não cria na divindade de Jesus, mas que dizia que cria na existência dele, no Jesus histórico. Mas que Jesus, se por acaso fosse alguém que passasse perto da divindade, ele estava no patamar dos anjos. Aí vem o autor de Hebreus, começa a falar da supremacia de Jesus e explica, inclusive, o que é anjo. Nós aprendemos sobre o papel dos anjos no nosso contexto, mesmo naquele contexto, aqui nesse versículo. Porque lá no versículo 14 diz assim, não são todos eles, os anjos, espíritos ministradores enviados para servir a favor dos que hão de herdar a salvação. A maioria da doutrina dos anjos, a angelologia, é construída em cima de Hebreus capítulo 1. Não só, mas maiormente em cima de Hebreus capítulo 1. Porque neste capítulo, com a intenção de revelar aos seus missivistas a supremacia de Jesus em detrimento aos anjos, ele acaba explicando qual é a missão dos anjos. Quando a gente vai a Hebreus capítulo 13, ele termina, nós voltamos lá para o versículo 8, lembrando que ele já havia dito aos seus missivistas, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje será eternamente. Jesus é imutável. Mais uma vez, portanto, ele faz alusão à supremacia de Cristo, que é eterno e imutável. Eterno e imutável. Lembrando a você, que você já é doutor nesse negócio, né, que existe uma definição do que seja eterno, que é diferente daquilo que seja infinito. Qual é a diferença de uma coisa eterna para uma coisa infinita? Porque no escopo que você vai ler quando lê o livro lá minuciosamente, você vai aprender que os anjos são infinitos, mas não são eternos. Infinito é algo que teve uma criação, teve um início, mas não tem um fim. Isso é infinito. Eterno é algo que não teve nem início nem fim. Deus é eterno. Existe essa diferença. Esse texto fala que Jesus é eterno. Não é sobre isso que a gente vai falar, mas é só para introduzir, para você ter uma ideia do contexto do texto. Mas o texto faz uma revelação sobre Jesus. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Hoje, eu quero falar sobre a primeira frase desse versículo. Jesus Cristo é. É do verbo ser. Por que eu quero começar a falar sobre esse versículo? Tecendo um comentário sobre o ser de Jesus. Jesus Cristo é, parece óbvio. Óbvio para quem tem fé. Para quem não tem fé, isso não é tão óbvio. Se você for lá em Salmos capítulo 14, quem tem Bíblia aí e abre rápido, abre a tua Bíblia aí em Salmo 14, 1. Pode ler para mim bem alto. Com voz de macho ou de fêmea, não é? Salmo 14, 1. Muito bem. A primeira frase, mais uma vez, meu irmão, o que diz aí? O que ele disse? Diz o nécio no seu coração. O que o nécio diz no seu coração? Leia para mim. Não a Deus. Deus não é. 14, 1. O nécio diz, Deus não é. O que Hebreus capítulo 13, versículo 7, aliás, versículo 8 está dizendo? Jesus Cristo é. E o nécio diz o quê? Deus não é. Você vê que já há um choque de ideias. Quando você vai, por exemplo, Salmo 46, tem o é lá de novo. Não precisa ler, você conhece qual. Deus é o nosso quê? Socorro bem presente na angústia. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Socorro bem presente na angústia. Deus é. Você vai ver em toda a palavra de Deus, os que Deus usou para revelar a sua palavra, dizendo Deus é. Quando a gente faz referência ao é de Deus, nós estamos fazendo referência ao fato do ser de Deus. Deus é o quê? Ele começa a definir o que é Deus. Agora, quando a gente define o ser, a gente está dando adjetivos ao ser. Mas o ser, por si só, não precisa de adjetivo. Ele é. Eu sou. Você é. Ou não? Sim ou não? Quem é aí? Ninguém é? Ô, louco.
Diga, irmão, que está ao seu lado. Você é sim. É. Amém ou não, igreja? Nós somos. Eu sou. Aqui, eu aqui. Está me vendo ou não está? Eu sou. Agora, eu sou o pastor Neil. O ser já ganhou um nome. Já ganhou um título. Eu sou do sexo masculino. Já ganhei um sexo. Eu sou casado. Já ganhei um estado civil. Eu sou, sei lá o quê. A gente vai dando adjetivos. Mas o adjetivo não é o mais importante. O importante é o ser. Quando o autor de Hebreus começa dizendo, Jesus é, pronto, não precisa dizer mais nada. Ele é. Antes de falar o que ele é, o mesmo, primeiro, ontem, hoje e eternamente, segundo, terceiro e quarto, eu queria falar sobre o ser de Jesus. Jesus é. E é importante falar isso porque nós vivemos num tempo de nécios. Nécio, lá no Pai dos Burros, é estúpido, ignorante. Diz o estúpido, diz o ignorante, diz o inepto. Deus não é. Ora, você pode chegar para mim e falar assim, ó, o Neil não é. Ou então você diz assim, ó, Deus não é. Ora, quando alguém diz Deus não é, ele está dando uma declaração de estupidez. A Bíblia o chama de estúpido. Não sou eu que estou falando, é a Bíblia. Está lá, Salmo 14, versículo 1. Então, à luz da palavra de Deus, à luz da palavra de Deus, o ateísmo é burrice. Não sou eu que estou falando. Agora, o ateísmo que cresce no mundo, cresce. Hoje existe movimento de evangelização ateísta. No ano passado foi escrito um livro que virou best-seller mundial, chamado O Delírio Deus, de Hawkins. Alguém já leu esse livro aí? Ninguém. Perdeu nada não. Mas Hawkins, um cientista renomado no mundo inteiro, escreveu um livro chamando assim, ó, Deus é um delírio da humanidade. Esse livro virou best-seller. E ele começa o livro dizendo assim, olha, depois que você ler este livro, você nunca mais vai acreditar no que você acreditou a vida inteira. Prepare-se para perder a sua fé. É isso mesmo, é. Que é isso? É isso mesmo. Esse livro é um processo de evangelização ateísta. Você passar na livraria, não precisa gastar dinheiro para comprá-lo. Mas pega lá o escopo dele e dá uma lidinha. Depois, um cientista que estudou com Hawkins, que eu não me lembro o nome dele, devia estar aqui na minha cabeça, mas falhou, escreveu um livro chamado Hawkins, um delírio. Hawkins escreveu O Delírio Deus, e ele escreveu um livro contrapondo o que Hawkins disse, e ele colocou o tema lá, Hawkins, um delírio. Virou outro best-seller. Esse que escreveu Hawkins, um delírio, contradiz os dados que Hawkins mostra como científico para provar a não existência de Deus. Agora, irmãos, eu na minha parca, quase porca sabedoria, quando li o livro, a única questão que veio na minha cabeça é, você não crê numa coisa. Legal. Se você não crê de fato numa coisa, para que você gasta tanto tempo para falar sobre essa coisa? Você acredita que não há nada aqui. Para que eu vou gastar tempo com nada? Por que saber que você crê no nada me incomoda tanto ao ponto de tecer uma tese sobre o que não existe para que você não creia mais naquilo? Para mim, Hawkins, eu escrevi um e-mail para ele, não sei se ele leu, vive a mesma crise de um filósofo prussiano chamado Friedrich Nietzsche. Filho de um pastor luterano, criado no luteranismo, que é um dos pais do ateísmo mundial, conhecido como tal, mas não é verdade, que saiu numa das ruas do seu país, com uma lanterna ao meio-dia, gritando, alguém viu Deus, Deus, alguém viu Deus, alguém viu Deus, por aí, meio-dia. E todos ficaram olhando para Nietzsche, com uma lanterna ao meio-dia, na praça central da sua cidade, procurando Deus, alguém viu Deus? Ninguém viu Deus, ninguém respondeu nada. Ele diz, Deus está morto, nós o matamos.
E essa frase celebrizou Nietzsche. Há um livro maravilhoso chamado Quando Nietzsche Chorou, que eu indico para qualquer um ler. Nunca indiquei nos boletins da igreja, porque é um livro filosófico, não filosoficamente filosófico. Ele não estuda filosofia, mas ele passa pelo campo da filosofia, então não é uma linguagem que qualquer irmãozinho pode ler. Mas você que tem costume de ler, gosta de ler e gostaria de ler um bom livro, leia um livro chamado Quando Nietzsche Chorou. Se eu não me engano, já saiu em filme também, não saiu, Denilson? Já saiu, já? Quando Nietzsche Chorou. Conto. Nietzsche ficou conhecido como um ateu, morreu louco, internado em camisa de força. Agora, quando Nietzsche diz que Deus morreu, ou seja, Deus não é, por que Nietzsche disse isso? Porque foi criado numa família evangélica, onde o pai era pastor e austero, que não deixava Nietzsche ser o que Nietzsche era, não deixava o menino viver a infância, a adolescência, foi criado nas cadeias da religião, viu quanto a religião fez mal para a mãe e para o pai, quanto a religião roubou o pai dele, a mãe dele, quanto o pai dele, em nome da religião, maltratou a mãe e vice-versa, como a religião de Deus fez mal para a sua família, fez mal para a sua existência. E ele diz, se Deus é isso aí, esse Deus eu não quero, esse Deus é morto, porque ele gera morte na vida das pessoas. Então, quando diz que Nietzsche disse que Deus está morto, eu acredito. Nietzsche, quando fala que um Deus morreu, o Deus que ele conhecia, o Deus da religião, o Deus do dogma, o Deus que só emburrece o ser humano, que fanatiza o ser humano, que enfeiura o ser humano, diga que a maioria de nós que somos cristãos, quando se converte, não fica feio, antipático, antissocial, anti-intelectista. Anti-intelectista, deve ser isso mesmo. Nos convertemos, a maioria de nós só sabe falar do assunto de Jesus. E muito rasamente. Nós não temos influência social se no nosso trabalho alguém começa a falar sobre política, sobre existencialismo, sobre a crise do mercado, aí a gente se retrai porque diz que isso é papo do mundo. Nós somos de Deus. É de Deus e burro. Por isso que a gente não influencia a sociedade. As pessoas ficam com raiva de mim quando eu falo isso. Mas é verdade, porque o Deus que enfia a gente dentro de um templo como esse aqui, e que diz que o que ele quer de nós acontece aqui dentro, esse Deus está morto, é o Deus de Nietzsche. Porque o Deus do Evangelho é o Deus que diz assim, ó, se você quer me servir, não me serve dentro do templo, não me serve ao próximo. Quando você fizer com qualquer um desses pequeninos, a mim vocês fazem. É o Deus que diz que o pecado não atingiu só o indivíduo, atingiu toda a criação. De modo que quando eu planto uma árvore, eu estou pregando o Evangelho. Quando eu socorro um cachorro atropelado, isso é Evangelho. Porque toda a criação está caída. Quando eu me embrenho em atividades sociais, isso é evangélico. Quando eu tento resgatar a terra e cuidar da única casa que a gente tem para morar, isso é evangélico. Só que o evangelho do evangélico foi reduzido à frequência culto. E a tirar a alma do sujeito e levar para o céu. O corpo dele não importa. Esse é o Deus de Nietzsche. Esse Deus está morto mesmo. Por isso que ele não influencia a sociedade através do seu povo. Então, quando a gente fala que Jesus é, a gente tem que questionar esse ser e o que esse ser é, porque hoje nós vivemos uma epidemia através da evangelização ateística de ateísmo. De gente que não consegue crer nesse Deus. E por que não crê na mensagem de Deus? Por causa dos mensageiros. Os mensageiros de Deus têm atrapalhado a mensagem de Deus. Eu digo mais, a igreja de Deus tem atrapalhado o reino de Deus. Não sei se todos têm entendimento para entender isso. Então entender que Jesus é importante. Porque não basta dizer que Jesus é, porque eu não acredito, eu não creio. E não há como entender o ser de Jesus e de Deus se não for pela fé mesmo. Sem fé é o quê? Impossível. Quando eu encontro alguém que aí do meio acadêmico, científico, eu falo, o senhor pode me explicar? Quando eu tenho tempo, eu explico. Agora, quando ele pergunta as coisas profundas da Bíblia Sagrada, eu vou lá, Gênesis capítulo 1, versículo 1. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Você acredita nisso? Eu não. Então, você cessou o papo. Não temos mais o que conversar. Ou a gente acredita, ou tem uma boa vontade com aquilo que a gente quer entender, ou então a gente perde tempo. É lançar pérolas aos porcos.
Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele é. É o quê? Galardoador. Mas o está antes do galardão. Então não há como a gente entender Deus se não for pela fé. Até porque a gente pode passear pela teologia sistemática, a gente vai estudar teologia, tem gente que gosta de teologia, estudei teologia, mas a teologia não me ajudou muito, eu confesso, irmãos, mas incentivo quem quer estudar. Aí tu vai na teologia sistemática, aí está lá, provas da existência de Deus. Aí tu vê Langston dando alguns parâmetros sobre a existência de Deus. Isso prova a existência de Deus, aquilo prova a existência de Deus, a percepção humana, a criação, a Jesus, prova a existência de Deus. A criação prova a existência de Deus. E como? Se o sujeito chega para você e fala assim, ó, Deus não existe. Como é que você pode provar isso? Prove que Deus existe. Quem quiser provar, eu dou o microfone aqui agora. Prova que Deus existe. Deus se manifestou em Jesus. Você que está dizendo, eu não creio. Ele me salvou. Você que está dizendo que é salvo, eu não creio. Ele nos batizou com o seu Espírito. Cadê o Espírito? Não há prova da existência de Deus. E se você quer saber, eu digo assim, louvado seja o teu nome por isso, Jesus. Porque se fosse prova, bom, tem uma caixa de som e tem uma planta aqui. 2 objetos, 2 coisas, 2 elementos. Um elemento mais um elemento é igual a 2 elementos. Sim ou não? Sim. 1, 2. Precisa de fé para isso? Está provado. Não precisa crer. É óbvio. 2 elementos mais 2 elementos. Quantos elementos são? 4. 1, 2. Mais 1, 2. 1, 2, 3, 4. Não precisa de fé. Se eu provasse a existência de Deus, cientificamente, psicologicamente, psicanalisticamente, teologicamente, se a existência de Deus fosse provada, eu rasgaria a Bíblia. Porque a gente tinha que acabar com ela. Porque se a Bíblia diz sem fé é impossível, ora, quem tem uma coisa provada não precisa de fé. Dizer que a fé vem pelo ouvir, para que eu preciso de fé se está provado? Que bom que um ser tão pequeno, porcaria como eu, não tem como provar a existência do Deus que eu digo ser Deus. Porque se eu, Neilzinho, porcariazinha, pozinho, provasse a existência de Deus, eu não queria esse Deus mais. Se o meu saber, que é microcósmico, pudesse provar a existência de um Deus que eu digo ser tão grande, olha, esse Deus eu não queria mais de jeito nenhum, porque ele seria tão pequeno quanto o meu saber. Que bom que a gente não pode provar a existência de Deus. A gente só pode sentir Deus, o Deus que é, um Jesus que é, pela fé. E a Bíblia diz que a fé é um dom de Deus. Quantos creem aqui em Jesus? Diga, eu creio, pastor. Pois é, se você crê, crê porque Deus quis que você cresce. Se você cresce, você é um privilegiado. É dom de Deus. Que bom que a gente crê. E essa fé que nos sustenta nos dias da agonia, no dia da dor, no dia da vitória, para que a gente não se soberbeça, no dia da mediocridade, para que a gente não se prostre. É pela fé. É pela fé. A fé é a vitória que vence o mundo. A fé é o que nos dá a certeza da nossa salvação. Somos salvos pela graça por meio da fé. Fé, Deus tem que ser pela fé. Agora, nesses 10 minutinhos que a gente tem, Jesus é o quê? Aquele homem que morreu lá na cruz do Calvário, filho da Dona Maria e do seu José, ele é o quê? Porque o autor diz, Jesus é o quê? Ele é Deus, à luz da sua palavra. O que não é simples de crer. Qualquer lugar que você vai, no Jesus histórico, quase todo mundo confia e admira. Jesus foi um grande ser humano, Jesus foi um grande líder espiritual, não sei que religião que ele liderou, que dizem que ele foi líder espiritual. Jesus foi um grande filósofo, não sei onde é que ele estudou filosofia. Jesus foi um bom pacifista. Todo mundo reduz Jesus ao Jesus histórico. Jesus histórico é o Jesus cuja história é escrita. Jesus histórico é o Jesus cuja história registra. Então isso é o Jesus histórico. Agora, Jesus é mais do que o Jesus histórico. A Bíblia diz que ele é Yeshua HaMashiach. Ele é o Messias de Deus. O Redentor. E Jesus é Deus à luz da sua palavra. Eu quero mostrar isso na sua Bíblia. Vamos a João capítulo 10. Vamos ter que correr, né? Não tem jeito. João capítulo 10. Bem rapidinho. Lá em João capítulo 10, versículo 30, Jesus está reunido com os judeus
Ele estava sendo interrogado pelos judeus na festa da dedicação. E eles estavam doidos para pegar Jesus num erro para acabar com a raça daquele cara que estava mudando a história daquela sociedade. Né? Aí Jesus, no interrogatório, lá no versículo 30, cai na besteira aos olhos dos judeus de dizer o quê? Versículo 30. Quem pode ler para mim? Vamos juntos? Eu e o Pai somos um. Ah, meu irmão. Os judeus, olha o resultado. O versículo 31. Os judeus pegaram então o quê? Outra vez em pedra para quê? Para apedrejá-lo. Jesus diz, eu e o Pai somos um. Eu não sou uma criatura do Pai. Eu não sou a primícia da criação do Pai. Vocês estão falando que reconhece a Deus como o Senhor e Criador de todas as coisas? E reconhece Moisés como seu profeta? Pois bem, eu vou mostrar a vocês um que é maior do que Moisés. Eu e o Pai somos um. Você está louco? Mata esse cara, apedreja esse camarada. Jesus dizendo que ele e Deus são a mesma pessoa. Resultado disso, queriam apedrejá-lo. Volta uma paginazinha, vamos a 8:58. Respondeu-lhe Jesus, em verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, leia, eu sou. Está falando com os mesmos judeus. Resultado disso, versículo 59. Então pegaram o quê? Para fazer o quê? Para lhe atirar. Jesus ocultou-se e saiu do templo. Saiu batido. Quando ele fala para os judeus que só reconheciam Moisés como profeta, Abraão como pai, ele diz, eu e o Pai somos um, sou maior do que Moisés. Antes que Abraão fosse, ele usa, qual é mesmo que a língua que ele usa? Eu sou. De onde vem esse eu sou? Quem se lembra aí? Lá do Êxodo, quando Deus levanta Moisés para liberar o povo lá dos 430 anos do cativeiro egípcio, Moisés diz assim, mas Senhor, quando eu chegar em Faraó, o que eu vou falar para ele? Quem me enviou? Quando você chegar diante de Faraó, você vai falar assim para ele, olha, eu sou, me enviou a voz. Quem foi que disse, eu sou? O próprio Deus. Jesus aqui na cara dos judeus, qual a palavra que ele usa? As mesmas palavras? Eu sou. Ele usa a mesma palavra de Deus. Ele se compara a Deus. Eu sou Deus. É Jesus quem está lá. Vamos adiantar mais um pouquinho. João 1. João capítulo 1, versículo 1. Diz assim, no princípio era o quê? E o verbo estava com quem? E o verbo era o quê? O verbo era Deus. No versículo 14 está escrito o quê? E o verbo se fez carne. O que mais? Habitou entre nós, cheio de graça e verdade. E vimos o que é sua glória, como a glória o quê? Do unigênito do Pai. No princípio era o verbo era Deus. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Vimos a sua glória como unigênito do Pai. Quem era o unigênito do Pai? Jesus era o verbo encarnado. O verbo é Deus. Jesus não é só o filho da Dona Maria. Jesus não é só o fundador de uma religião, que ele não fundou religião nenhuma. Jesus não é o revolucionário. Jesus não é um filósofo. Jesus é Deus. E a gente precisa aprender isso definitivamente. Quantas pessoas não se convertem e falam assim, pastor, eu me dou bem com Deus, mas chamar Jesus de Deus eu não me dou muito bem não. O problema é seu, filho. Agora, quem não tem um filho também não tem um pai. Vamos estudar isso mais adiante, outro dia. Ele é Deus. Em João capítulo 20, passa um pouquinho a tua Bíblia, vamos ao capítulo 20 de João, estou correndo. João capítulo 20, nós vemos Jesus que voltou só para Tomé. Tomé é o meu personagem mais querido da Bíblia, embora ele seja odiado por muitos. Dizem que ele é um homem sem fé, mas é um homem sem fé para o qual Jesus voltou, só para ele. Você já aprendeu isso aqui. Aí depois que ele aparece só para Tomé, lá no versículo 27, Jesus está dizendo assim, depois disse a Tomé, chega aqui o teu dedo e vê as minhas mãos, chega a tua mão e mete ao meu lado, e não mais sejas incrédulo, mas crente. Respondeu-lhe Tomé. O que Tomé respondeu? Leia para mim. Senhor meu e que mais? Deus meu. Agora, se você pode acabar de ler o capítulo, quando Tomé diz assim para Jesus, Senhor meu e Deus meu, Jesus não corrige Tomé. Jesus recebe a alcunha, realmente eu sou teu Deus. Quando a gente quer diminuir Jesus, diminui por preconceito. Diminui porque não tem fé suficiente. Mas a palavra diz que Jesus é Deus. Jesus é. Eu quero ler mais um versículozinho. Vamos lá.
Tito, passa um pouquinho. Depois de Timóteo tem uma ou duas páginas que é o livro de Tito. É uma das duas cartas pastorais escritas por Paulo. Tito, capítulo 2, versículo 11 em diante. Porque a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos para que, renunciando à impiedade e às paixões mundanas, vivamos no presente mundo sóbria e justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, que se deu a si mesmo por nós para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo todo seu, zeloso de boas obras. Aguardando, 13, a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Jesus Cristo é Deus. Repita comigo. Jesus Cristo é Deus. E a gente tem que aprender isso de uma vez por todas. Pedro diz a mesma coisa em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 1. No Velho Testamento, Jesus, que ainda não havia nascido, senão só na boca dos profetas, como revelação de Deus, ele já era chamado por Deus. Quando você lê, por exemplo, se você está anotando aí, você lê Isaías 9, capítulo 6, a gente lê um versículo que a gente conhece muito bem, que eu leio para você. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo estará sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, o que mais? Deus forte, o que mais? Pai da eternidade. Deus forte. O menino teria como nome Deus forte. Por que, amado, estou terminando, é tão importante o fato de entendermos que Jesus é Deus ou não? Faz alguma diferença Jesus é Deus ou não? Toda. Toda. Se Jesus fosse uma criatura, como muitos teístas costumam dizer, ele seria como eu, como você, talvez com um poderzinho a mais, mas criatura. Mas quando a gente fala que ele é Deus, a gente fala que ele é eterno. Ele não é infinito só. Ele é desde o princípio. Está lá e a Bíblia fala sobre isso de capa a capa a respeito dele. Por que é tão importante o fato de Jesus ser Deus para nós? Por uma simples razão. 1 João capítulo 2, lá no final, primeira epístola, lá pertinho de Apocalipse. Não é o Evangelho. 1 João, primeira epístola de João, capítulo 2. Por que é importante saber que Jesus é Deus? Aí a partir da semana que vem a gente vai falar que esse Deus é o mesmo ontem, é o mesmo hoje, eternamente. Vamos aprender o que é esses adjetivos de Deus. Por que é importante o fato de Jesus ser Deus? 1 João capítulo 2, versículo 1 e 2. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Mas, se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai. Como é o nome dele? Jesus Cristo, o justo. E ele, olha aí, e ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo mundo. Ele é a propiciação, ele é o que apaga, ele é o que paga o nosso pecado. Ele é a certeza de que o meu pecado está pago. Ele é a certeza de que não há mais escrito de dívida contra mim, contra você. Ele é a certeza de que o diabo não pode mais me acusar do que eu cometi de errado como pecado. Nem de quando eu nasci, porque eu fui formado em pecado, como a Bíblia nos ensina. Ele é a apropriação pelo meu pecado, mas não só do meu, dos nossos, mas de todo mundo. Jesus Cristo. Agora, se Jesus Cristo não é Deus, se ele não fosse, a sua morte não seria suficiente para pagar a pena pelos nossos pecados. Porque seria mais uma criatura morrendo por outras criaturas. Para pagar o pecado de todo mundo, só sendo Deus. Porque era um pecado eterno que atende a dimensão de todas as eras, de todas as gerações. Só um Deus morrendo pelas suas criaturas para pagar o nosso pecado. Se fosse só um homem, mais um serzinho qualquer, mais uma criatura limitada como nós, olha que diferença seria se eu, Neil, morresse na cruz por vocês. Olha, quem sou eu? Se eu fui formado em pecado? Não, Jesus é Deus. E quando Deus se torna homem para que nós entendamos a sua glória e o sacrifício dele na cruz do Calvário. Irmão, se Jesus fosse só uma criatura e não Deus,
nós estaríamos em pecado até hoje. E em segundo, como diz 1 Coríntios capítulo 15, terminei, se ele não fosse Deus, nós, os ditos abençoados, seríamos, na verdade, os mais dignos de lástimas, os mais miseráveis. Porque a gente diz que, nós dizemos que somos abençoados em Cristo Jesus. Mas se Jesus não é Deus, esse texto me ensina, lá em 1 Coríntios 15, 17, se Cristo não for ressuscitado, é vã a vossa fé, e ainda estáis em vossos pecados. Logo também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se é só para esta vida que esperamos em Cristo, somos o quê? Os mais miseráveis de todos os homens. Em outras versões, de todos os homens, os mais dignos de lástimas. Se Jesus fosse homem que morreu e ficasse, nossa vida era vã. Nada do que a gente prega, vive, crê, teria sentido. Agora, por que a vida desse homem, que foi um carpinteiro, um paradoxo, que entrou, diz a palavra, em Jerusalém gloriosamente, montado num jumento? Que glória é essa? O Messias esperado desde os tempos eternos, profetizado e vaticinado por todos os profetas que vieram antes dele, que viria remir Israel. O Filho de Deus nasce numa cocheira, que passou pela terra sem ter nada, e a sua palavra diz que ele não tinha onde reclinar a cabeça. Um Zé Ninguém. Agora, como é que um Zé Ninguém consegue dividir a história da humanidade? E depois de mais de 2000 anos, continua a mudar a história de milhões e milhões e milhões de pessoas. Como que um carpinteiro, um Zé Ninguém, faria isso? Ele é Deus. Ele é o Deus que até então aceitava o sacrifício de bodes, mas que viu que um tempo a sociedade se corrompeu tanto, porque o homem não sabia mais ser homem, gente não sabia mais ser gente como gente tinha que ser. Deus teve que encarnar em Jesus para que ele fosse protótipo de humanidade que ele queria ver reproduzido na sociedade. Vocês não sabem mais ser gente? Eu vou ter que me tornar gente no meu filho, para que vocês, olhando para o próprio Deus, personificados, tornando uma pessoa, se tornando gente, vocês aprendam como gente tem que ser. Porque vocês estão sendo gente da forma errada. Ser gente da forma certa é ser gente como Jesus. E só é possível ser gente como gente tem que ser, com Jesus. Sem Jesus, a gente continua, como eu tenho dito, um punhado de ossos, músculos, ligamentos, carne e pele. E quem não consegue entender isso, irmão, é só abrir o jornal. É só ligar a televisão. É só contemplar o Rio de Janeiro e você vai ver o que é o ser humano sem Deus. Esta coisa que está aí. É este monstro que está aí. Que a gente hoje não consegue amar. A gente ama muito mais fácil o nosso cachorrinho do que amar o ser humano. Difícil é ter coragem para falar isso. Mas que a verdade é. Você tem cachorro, daria teu cachorro por qualquer ser humano? É roda que a gente dá. Por quê? Porque o cachorro vale mais que o ser humano? Não, porque o ser humano perdeu seu valor. Essa coisa que é. E por que essa coisa que é? Porque excluiu a vida espiritual, excluiu os valores abstratos, os valores eternos, os valores da palavra. O que vale é o que eu toco, o que vale é o sentimento, o que vale é o hedonismo, é o prazer pelo prazer. E o outro é transformado em objeto de consumo. Enquanto esse homem chamado Jesus, que é Deus, não entrar no coração dessa geração nécia, estúpida, ela vai continuar dizendo que não há Deus. E enquanto Deus for excluído da sociedade, a sociedade se transforma nisso que está se transformando. Enquanto Deus estiver fora da sua vida vai continuar como é. Porque a nossa vida só encontra sentido quando se encontra com Deus, e o Deus na pessoa do unigênito do Pai, que é Jesus Cristo, nosso Senhor. Deus é, Jesus é, Ele é Deus. Deus é o ser de Jesus. Jesus é um ser Deus. A gente termina aqui hoje, entendendo que Ele é Deus, portanto, quando Ele diz eu sou o mesmo ontem, hoje e eternamente, nós não estamos falando do Jesus histórico só, também, mas não só.
a gente está falando do Jesus divino. Porque um Deus que muda não é Deus. Mas um homem que não muda é um ignorante. Por isso estão aí os homens que se apegam à religião, à tradição, e não mudam nunca. Tem a maldição da síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, vou ser sempre assim, vou morrer assim. E ele acha que isso é uma coisa maravilhosa. Eu não mudo. Ele era um quadrado que cabia no mundo quadrado. O mundo mudou e ele não cabe mais no mundo. Ele se torna um fim em si mesmo. Ele não consegue mais falar a linguagem do seu filho. Aí ele tem que falar a língua estranha, ele tem que falar a língua dos anjos, dos serafins, dos querubins, porque a língua dos homens ele não sabe mais falar, ele não sabe mais falar português. Ele não sabe mais falar a gíria dos filhos. Então vamos para o reteté. A religião dele é cultocêntrica, templocêntrica. Porque o que Deus quer, irmão, é que a gente mude na metodologia, não no princípio. E que sejamos crentes prudentes como a serpente. Crentes camaleônicos, que quando está no verde, vira verde, mas não deixa de ser camaleão. Quando está no deserto, na areia, fica com cor de areia, mas não deixa de ser camaleão. Ele muda a cor, muda o que é do lado de fora, mas não muda a essência. Crente, ele tem que ser crente em qualquer canto do planeta. E ele tem que saber falar a linguagem dos zaqueus corruptos que existem hoje, das prostitutas que existem hoje, das crianças com as suas vertentes tribais diversas que existem hoje. Nós precisamos ser pessoas sagazes, pessoas mutantes, pessoas que saibam falar muitas línguas. Porque fala a língua de Gabriel, de Rafael, de Uriel, dos serafins e querubins, faz a gente se arrepiar um pouquinho no templo. Mas quando acaba o culto, fica aqui. Agora, quando você vai no caminho e sabe falar a língua de todas as tribos, inclusive daquelas tribos que tem dentro da sua casa, que são os adolescentes que falam uma língua completamente diferente de nós. Nossa filha que vai crescendo 12, 13, 14, 15 anos, aquela fase que quem é pai sabe o que é, que cada dia que acorda a gente tem que se apresentar. Bom dia, meu filho, eu sou seu pai. Né? Qual é a língua de agora? Até passar dos 18. Que até lá, irmão, é complicado. Ou a gente aprende a falar em línguas, e a língua dos homens em todas as tribos, ou você vai continuar esse crentinho dentro das igrejas falando língua estranha só. E achando que a evidência da plenitude do Espírito Santo só fala língua estranha. O que adianta falar a língua de Gabriel se você está perdendo seu filho porque você não sabe falar a língua dele? O que adianta falar a língua dos anjos se você está perdendo seus empregos todinhos porque você não sabe falar a língua do patrão? O que adianta falar a língua estranha dos anjos, dos serafins, do querubins na igreja, se você está perdendo seu casamento e não sabe falar a língua do marido e da esposa? O que adianta? Está cheio do Espírito Santo através da língua, mas o Espírito Santo não pode te usar porque você não sabe falar a língua da sua geração. Se torna um crente infrutífero. Deus, como tu sabes falar todos os idiomas, eu posso falar contigo em qualquer idioma. Mas eu peço ao Senhor sempre, me ajuda a falar todas as línguas da minha geração. Quando vier o batistão, o diaconão lá, pastor, estou escandalizado porque o Senhor está pregando com a camisa para fora. Aí falo, Senhor, me dá paciência. E aí ele me dá paciência, o diácono vai para onde ele quiser e eu vou para o outro lado. Mas quando vier aquele cara underground, todo tatuado, com parafuso no beiço, com uma televisão pendurada na orelha, com chifre implantado na testa. E aí, brother, tá ligado? Eu tô ligado, brother. Qual é a parada? Eu consigo apresentar Jesus na língua dele. Porque o Cristo, que é Deus, não é o Cristo só dos crentes. Ele é o Cristo de todos. E aqueles que os têm ou aprendem a apresentá-lo na linguagem de todos, ou Deus vai cobrar de você, seu crentinho michuruca, frequentador de templo e usador de terno e gravata, de saião e de coquinho. O que importa no final não é o quanto você fez, é o quanto você amou. Quem ama aprende a falar a língua do ser amado. Deus abençoe você com essa palavra e te ajude a crescer no nome de Jesus. Amém, amados? Vamos ficar em pé. Eu amo a palavra de Deus pelo seguinte. Quando é de Deus, ela pode dar no nosso lombo.
Ai, mas faz bem, não faz não? A lambada de Deus dói, mas é gostosa. Porque é de Deus. Deus não fere ninguém por ferir. A palavra de Deus, quando dói, é aquele metiolate antigo na ferida recente. Queima, mas é para curar. Melhor ouvir uma palavra como essa que nos provoca muitas vezes ira, mas que muda e faz a gente pensar, do que ficar nesse enhenhen que só acontece dentro de templo, e dentro de templo não importa. Ser crente aqui, até o diabo é, irmão, fácil. Quero ver se é de Deus lá fora. E é lá fora que a gente tem que ser de Deus. Somos o sal da terra, não da igreja. Luz do mundo, não da igreja. Pai, muito obrigado. Porque mais vale um dia na tua casa do que em outras partes, meu. Mais vale 1 hora na tua casa do que em qualquer outra parte, 1000 dias. Porque na tua presença há plenitude de alegria, na tua presença abundância de saber. E nós te louvamos por esse tempo gostoso, Deus, que passamos na tua casa. Ajuda-nos a reter esse saber, ajuda-nos a conhecer esse Jesus que é Deus, ajuda-nos a conhecer a sua palavra e ajuda-nos a sermos poliglotas na nossa geração. Queremos falar muitas línguas, Deus, muitas línguas. Capacita-nos para isso. E agora, Deus, que já te agradecemos, te adoramos, te pedimos uma última coisa. Uma vez que saímos da tua casa, leve-nos para a nossa casa agora, guardados debaixo da tua mão poderosa. Frustra todos os intentos das trevas contra nós. Caiam por terra os nossos inimigos. E todos os que aqui estão, cheguem nas suas próprias casas, sãos, salvos e guardados pelo Senhor. E que vivam o restante de semana abençoado na tua presença. Nós oramos, profetizamos que assim será, no nome de Jesus. Amém e aleluia. Vou em paz, Deus abençoe você. Não saia sem dar um abraço no teu irmão.